Bom dia, professores. Bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Meu nome é Ana Luísa e eu sou PCNP de Geografia. E para o nosso ATPC dessa semana, o ATPC de Ciências Humanas, nós teremos como tema o racismo estrutural. Dentro da nossa pauta de hoje, nós vamos trabalhar alguns conceitos, entre eles o conceito de raça. Nós vamos trabalhar o racismo e a dívida histórica do Brasil com os negros. Para que a gente consiga entender e falar sobre os tipos de racismo, achei importante trazer o conceito de raça. De que forma nós podemos trabalhar o conceito de raça? Então, existe uma grande controvérsia sobre a epistemologia do termo raça. A raça não é um termo fixo, estático. O seu sentido está totalmente atrelado às circunstâncias históricas em que ele é utilizado. Por esse motivo, nós podemos concluir que, por sua formação histórica, a raça opera a partir de dois registros básicos que se entrecruzam e se completam. Quais seriam esses dois registros? O primeiro deles é como característica biológica, em que a identidade racial ela é atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, por exemplo, ou como alguma característica étnico-cultural, em que a identidade é associada à origem geográfica, ou seja, onde essa pessoa se encontra, à religião, à língua ou outros costumes, a uma certa forma de existir. Gostaria de deixar claro nessa TPC que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discriminatório entre seres humanos e que a noção de raça é um fator puramente político e que já foi utilizado para naturalizar desigualdades e legitimizar a segregação e o genocídio. Bem, uma vez que nós falamos a respeito do conceito de raça, vamos abordar o que é o racismo. Então, nós podemos dizer que o racismo ela é uma forma de discriminação que tem a raça como fundamento e que ele se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a qual eles pertencem. Existem três concepções para o termo racismo. Uma delas é o racismo individualista, o institucional e o estrutural. A classificação apresentada acima segue os seguintes critérios. Então, a primeira será a relação entre racismo e subjetividade. A segunda, a relação entre racismo e Estado. E a terceira, a relação entre racismo e economia. Racismo e subjetividade. Bem, subjetividade é caracterizado como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, constituindo um tema que cada indivíduo pode interpretar à sua maneira, ou seja, ele é subjetivo. Sob esse ângulo, a concepção individualista pode não admitir a existência de racismo, mas somente do preconceito, ou mesmo de que não haveria sociedades ou instituições racistas, mas sim indivíduos racistas que agem de forma isolada ou em grupo. Essa concepção de subjetividade, ou seja, de individualidade, ela pode ser extremamente frágil e limitada, e com reflexões totalmente carentes de história. Ela traz à tona um olhar limitado sobre o racismo e deixando de considerar que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com o apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados homens de bem. Já a relação entre racismo e Estado nos lembra que o Estado se materializa nas instituições e as instituições deveriam estabelecer normas e padrões que orientam as ações e os indivíduos, ou seja, as instituições moldam o comportamento humano, tanto no ponto de vista das decisões, como dos sentimentos e das preferências.
E nós devemos lembrar que as sociedades não são homogêneas. Elas são marcadas por conflitos, por antagonismos, por contradições que não são eliminadas, mas sim absorvidas e mantidas sob controle através das instituições, como, por exemplo, o nosso sistema de justiça. Ainda falando da relação de racismo e Estado, se a afirmação de que as instituições são a materialização de determinações formais da vida social, nós podemos tirar duas conclusões. A primeira é que as instituições condicionam o comportamento dos indivíduos e isso gera conflitos e lutas pelo monopólio do poder social. E a segunda conclusão é que as instituições, como parte da sociedade, carregam em si conflitos existentes na sociedade, ou seja, as instituições também enfrentam lutas internas entre indivíduos que querem assumir o controle da instituição. Dessa forma, existe uma tese dos que afirmam que o racismo institucional existe e que os conflitos raciais também são parte das instituições, e a desigualdade racial é uma característica da sociedade e não é uma ação isolada, mas sim porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos que utilizam o mecanismo para impor os seus interesses políticos e econômicos. Dessa forma, os grupos dominantes impõem os seus interesses a toda a sociedade com regras, padrões de conduta que tornem normal e natural o seu domínio. Assim, o domínio desses homens brancos em instituições públicas, seja no legislativo, judiciário, Ministério Público, reitorias de universidades, etc., implica na existência de regras e padrões que dificultem a ascensão de negros e mulheres e a extinção, até inexistência, de espaços que se discuta a desigualdade racial e de gênero. A concepção institucional do racismo trata o poder como elemento central da relação racial. Nesse caso, o racismo, sem dúvida, é dominação. E, embora o racismo institucional seja menos evidente e muito mais sutil, ele é menos identificável em termos de quem comete esses atos. Porém, o racismo institucional não é menos destrutivo à vida humana, uma vez que ele recebe muito menos condenação pública. As instituições são racistas porque a sociedade é racista. Eis a questão. A presença de pessoas negras em posições de poder e destaque seria o suficiente para combater o racismo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos te mostrar algumas imagens agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma ou um objeto diferente de uma arma. Como você acha que foi? A maioria das pessoas que faz esse tipo de tarefa confunde mais facilmente a furadeira com o revólver quando logo antes da furadeira aparecer é apresentado rapidamente o rosto de uma pessoa negra. Mas quando o rosto de uma pessoa branca é apresentado antes da furadeira, as pessoas confundem bem menos a furadeira com o revólver. Se você acha que viu um revólver nas duas últimas vezes que mostramos as imagens, você cometeu esse mesmo erro. Essa é uma tarefa que foi usada em uma pesquisa para estudar o preconceito. Um caso dramático pode nos ajudar a entender o que está por detrás dessa tarefa. Em 1999, um jovem negro e imigrante chamado Amadou Diallo morava nos Estados Unidos e estava na porta de sua casa à noite, quando foi abordado por 4 policiais em uma viatura. Assustado com a abordagem, Amadou tirou a sua carteira do bolso, mas logo depois disso ele foi atingido por 19 tiros, dos 41 tiros que os policiais dispararam contra ele. Eles confundiram a carteira de Amadou com uma arma, assim como muitas pessoas confundem uma furadeira com uma arma na tarefa que fizemos no início do vídeo. Antes de falar mais sobre preconceito, vamos entender um pouco melhor sobre o que está por detrás dele. Uma das coisas mais básicas e espontâneas que a nossa mente faz é categorizar.
Isso ocorre porque o cérebro não dá conta de processar todas as informações disponíveis em um ambiente, e por isso ele costuma usar atalhos na hora de processar informações. Categorizar coisas economiza nosso tempo, nossa atenção e nos torna mais preparados para lidar com mudanças no ambiente. Mas categorizar também pode nos levar a erros, principalmente quando o que estamos categorizando são pessoas, e nós fazemos isso o tempo todo sem nem perceber. Categorizamos as pessoas em diferentes grupos, como mulheres, japoneses, americanos ou roqueiros. Esses grupos são diferentes exemplos do que chamamos na psicologia de estereótipo. O estereótipo é aquilo que acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Já o preconceito é uma avaliação afetiva que possuímos sobre um grupo. O preconceito tem a ver com quanto que, de um modo geral, você gosta ou não dos membros de um grupo. Você pode estar consciente desse preconceito e até mesmo tentar convencer os outros a sentir o mesmo que você sente por um grupo, mas nem todo preconceito é assim. Também ocorre o que chamamos na psicologia de preconceito implícito. É uma avaliação que possuímos sobre um grupo, mas que não necessariamente temos consciência dela. Ainda assim, o preconceito implícito pode nos levar a agir preconceituosamente com outros, mesmo que de maneiras mais sutis e veladas. Por exemplo, em um estudo, pessoas que tinham um preconceito racial implícito maior eram menos simpáticas e comunicativas quando interagiam com o negro. Tanto estereótipos quanto preconceitos podem levar uma pessoa a discriminar alguém. A discriminação ocorre quando uma ou mais pessoas são tratadas de um jeito diferente por serem percebidas como parte de um grupo. E esse tratamento diferenciado pode tanto desfavorecer quanto favorecer a pessoa discriminada. O exemplo radical disso foi a segregação racial estabelecida no Apartheid, que prevaleceu como regime político na África do Sul até os anos 90. Reconhecer que as pessoas categorizam automaticamente tanto cadeiras quanto pessoas não é o mesmo que validar ou concordar com esse fato. Negar que isso ocorre não resolve o problema, por pior que seja reconhecer isso. A violência ou desfavorecimento de qualquer pessoa pelo mero fato de ela ser percebida como parte de um grupo é algo que não desejamos em uma sociedade democrática, já que um dia alguém pode querer agir assim com você por achar que você faz parte do grupo que ela não gosta. O conhecimento sobre o preconceito pode nos ajudar não só a entender os aspectos mais básicos da nossa mente social, que influencia várias das nossas interações com os outros no dia a dia, mas também pode nos ajudar a diminuir o preconceito, ou pelo menos o seu impacto no comportamento das pessoas. E para quem ainda acha que não existe racismo no Brasil, essa imagem fala por si só. De um lado, nós temos os aprovados em medicina da UFBA, e do outro, nós temos os aprovados no concurso da Conlurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. De um lado, nós temos apenas brancos e do outro, todos negros. Essa imagem, ela é real, ela representa a vida real. A concepção estrutural desse tipo de racismo, ela consiste da seguinte maneira. Uma vez que a instituição atua de maneira conflituosa dentro do conflito, mas ainda é dever da instituição que ela se preocupe de verdade com a questão racial e investir na adoção de políticas internas que visem promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo, ou seja, a publicidade, e remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e prestígio dentro dessas instituições. Existe também a preocupação em manter espaços permanentes para debates e eventuais revisões de práticas institucionais, promover o acolhimento e uma possível composição de conflitos raciais e de gênero. E dentro dessa concepção estrutural, nós podemos chegar a uma conclusão. O racismo é uma decorrência da nossa própria estrutura social. E, de modo normal, ele se constituiu nas relações políticas, econômicas, jurídicas e até mesmo familiares. Depois de entendermos a questão entre racismo e subjetividade, racismo e Estado, nós podemos entender o que é o racismo estrutural. Basicamente, ele é a naturalização de ações, de hábitos, situações, falas, pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que elas promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra brasileira. E por que essa discussão importa?
Porque as questões raciais são estruturantes, elas fazem parte da construção da nossa sociedade. As subjetividades que nos compõem, os nossos preconceitos, por exemplo, acabam construindo relações sociais que nós estabelecemos. E essas relações, elas estão impregnadas em uma construção histórica totalmente equivocada, que mantém a população negra ainda em posição de subalternidade. E em uma sociedade que se apresenta como globalizada, como multicultural e constituída de mercados livres, o racismo já não ousa se apresentar sem disfarces. E em se falando de racismo estrutural, pensar no racismo como parte de uma estrutura é correto, mas ela não retira a responsabilidade individual de cada um de nós sobre a prática das nossas condutas racistas. E não é um álibi para o racismo. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. E sim, o racismo ficou estruturado na sociedade brasileira. Ele é estrutural e é velado. Os negros ganham menos e formam 70% da população penitenciária. Eles alcançam um menor status social e estão sempre associados a estereotipos negativos. E tudo bem, parece natural. Economicamente, socialmente e culturalmente, o negro é menosprezado. E isso é tão invisível que a morte de um jovem negro na periferia não comove ninguém, por exemplo. E sim, o Brasil tem uma dívida histórica com o negro. Porque a liberdade nunca significou cidadania. Oficialmente, a escravidão acabou em 1888, mas o Brasil jamais se empenhou de fato em resolver o problema do negro. A liberdade nunca significou para os ex-escravos e os seus descendentes uma oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Nunca tiveram acesso a terras, a bons empregos, moradias decentes, educação, assistência à saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Essa imagem representa um navio negreiro, e essa é a disposição em que homens e mulheres eram colocados para que se pudesse trazer uma quantidade excessiva de pessoas. Essas viagens eram tão perturbadoras, milhões de viagens de navios negreiros entre a África e o Brasil chegaram a mudar a rota dos tubarões no Atlântico. Durante mais de 3 séculos e meio, o Atlântico foi um grande cemitério de escravos. Os homens e mulheres que não resistiam a essas viagens eram atirados sobre as ondas sem qualquer cerimônia, para ser imediatamente devorados pelos tubarões e outros predadores marinhos. Segundo inúmeras testemunhas da época, as mortes tão frequentes e em cifras tão grandes fizeram com que esses peixes mudassem as suas rotas migratórias, passando a acompanhar os navios negreiros na travessia do oceano, à espera dos corpos que eram lançados. Os tubarões começaram a seguir os navios assim que as embarcações alcançavam a costa da Nova Guiné. Essa é a fala do historiador Marcus Kedker. E se hoje nós não estamos mais em pleno mar, nós ainda temos os nossos navios negreiros, que são os camburões, os veículos que transportam presos dentro do sistema penitenciário e as cadeias, como na letra do Rapa. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E para quem ainda acha que o Brasil não tem uma dívida histórica com o negro, eu vou falar um pouco a respeito do primeiro Código Penal brasileiro. Bem, há 190 anos, o primeiro Código Penal do Brasil fixou punições distintas para homens livres e escravos. Ele foi elaborado em 1830, a época que Dom Pedro I fazia a distinção
entre os escravizados negros e os cidadãos livres na hora de ditar parte de punições, ainda que os crimes cometidos fossem os mesmos. Não havia plena isonomia, isso é, a igualdade de todos perante a lei. E em uma extensa lista de penas aplicáveis aos cidadãos livres sobre os escravizados, só recaíam as duas mais terríveis. E caso eles recebessem do tribunal uma sentença mais branda, como prisão ou multa, o Código Criminal de 1830 ordenava a sua conversão automática em açoites, que era uma pena proibida para os livres. Assim, havia apenas 3 castigos legais possíveis para os escravizados. A punição não podia exceder 50 chicotadas diárias. Caso o juiz fixasse um total de 200 açoites, por exemplo, a pena teria que ser fracionada em pelo menos 4 dias, uma vez que os castigados pelas autoridades, os escravizados de origem africana, eram devolvidos aos seus senhores e ainda tinham que passar uma temporada acorrentados. E em relação aos 200 açoites não serem realizados no mesmo dia, e sim fracionados durante alguns dias, isso não tem nada a ver com humanidade, tá? Ou com pena por sofrimento ou algo assim. Mas está totalmente relacionado ao fato do negro ser uma propriedade. Então, se algo acontecesse com ele, o Estado teria que dar conta daquele produto. E pasmem, as chibatadas eram aplicadas pelo poder público. Ainda hoje há escravidão. E a escravidão moderna não é algo que acontece lá, em que não temos que pensar, ou algo distante dos nossos olhos. Se nos preocuparmos com as pessoas que fazem os nossos produtos, aí sim nós podemos fazer a diferença. E nessa escravidão moderna, a vida se tornou mais descartável do que nunca. Escravos podem ser comprados, explorados e descartados em um período de tempo relativamente curto e ainda geram grandes lucros para os seus exploradores. A ineficiência da resposta global à escravidão moderna permite que essa prática continue existindo, a não ser que a escravidão humana seja entendida como uma forma cara e arriscada de exploração do trabalho alheio, essa realidade nunca vai mudar. Nós teremos agora algumas interações no chat. Vocês terão 4 minutos para participar de cada interação.
Obrigado pelas contribuições. E para quem ainda acha que o racismo estrutural não existe, em uma população onde nós temos 46% de brancos e 54% de negros, as vítimas de homicídio são 71% de negros e apenas 29% de brancos. Well, you got him down, man. Let him breathe, at least, man. I can't breathe. I've been trying to hear about this. So you breathe a little bit more. Put your hand on your neck, man. One of my homies died today with the back police car. I'm about to die to sleep. Relax. Man, I can't breathe my face. Just get up. What do you want? I can't breathe. He's not even resisting arrest right now, His bro. nose is bleeding. You stopping his breathing right now, bro. You think that's cool? You think that's cool, really though, not. right? What's your Claustrophobic. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. Get some water or something. Please. Please. I can't breathe, officer. They're gonna kill me. They're gonna kill me, man. Bro, look, well, you can check on him. He's not responsive right now. He's not responsive Look at him. right now. He's not responsive right now. He's not responsive right now. He's not responsive right now, bro. They both get shredded. They just killed him. It's sadness. It's sad because it didn't have to happen. Because all I had to do was just take his foot off his neck and it would have never happened. Officers were able to get the suspect into handcuffs and realized that the suspect was suffering a medical distress. The ground, bro, we wouldn't even trip, bro. Mr. Floyd should have not died. He should still be alive today. Right. And we urge you all to stand up and fight with us. To the black community, to the family, I'm so sorry. Being black in America should not be a death sentence. E aproveitando esse momento de ATPC, em que estamos todos reunidos, eu gostaria de divulgar o Festival Afrominuto Flink Sampa 2021. O período para realização nas escolas será de 30/8/2021 até o dia 18/10/2021. O festival é um concurso de vídeo que aborda a vida e a obra do escritor Lima Barreto, que será homenageado na 6ª edição do Festival Afrominuto no ano de 2021. Dessa forma, os estudantes da rede pública estadual de ensino, matriculados no ensino fundamental dos anos iniciais, ensino fundamental dos anos finais, ensino médio e EJA, podem participar com a produção do vídeo, tendo como referência a trajetória, a obra literária, inovação e protagonismo de Lima Barreto, até o dia 18/10. O Festival Afrominuto Flink Sampa 2021 é promovido pela Faculdade Zumbi dos Palmares e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por intermédio do Centro de Inclusão Educacional e do Centro de Referência em Educação Mário Covas. O concurso de vídeo tem como finalidade estimular os estudantes a promoverem o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade étnico-racial brasileira e à cultura afro-brasileira e africana,
a partir de produções visuais que dialoguem com a perspectiva da Lei 10.639/03. Ressaltando que a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera a Lei 9.394, de dezembro de 1996, e ela estabelece que as diretrizes e bases da educação nacional devem incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. E a Lei 10.639, ela foi um marco histórico. Ela simboliza simultaneamente um ponto de chegada das lutas antirracistas no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade social da educação brasileira. Alguns anos depois, nós tivemos uma outra alteração na Lei 9.394, que foi a Lei 11.645, e ela estabelece que as diretrizes e bases da educação nacional devem incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Ela nos diz que o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Orientando que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão misturados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. O Brasil conta com mais de 53 milhões de estudantes em seus diversos sistemas, níveis e modalidades de ensino. Os desafios da qualidade e da equidade na educação só serão superados se a escola for um ambiente acolhedor, que reconheça e que valorize as diferenças e não as transforme em fatores de desigualdade. E garantir o direito de aprender implica em fazer da escola um lugar em que todos e todas se sintam valorizados e reconhecidos como sujeitos de direito em sua singularidade e identidade. Segundo o IBGE, 49,4% da população brasileira se autodeclarou de cor branca ou raça branca. 7,4% se declara preta, 42% parda e 0,8% de outra raça. Por esse motivo e por toda essa falta de representatividade é que o país precisa mobilizar a sua imensa capacidade criativa e a sua decidida vontade política para adotar procedimentos que, no tempo, alcancem a justiça pela qual nós lutamos. A educação como um direito que garante acesso a outros direitos tem um importante papel a cumprir, e a promulgação da Lei 10.639, como posteriormente a 11.645, apontam nessa direção. E mesmo que muitas vezes nós pensemos estar em um cenário pessimista em relação a avanços no campo de conquistas, prestem atenção como essa resolução fere os direitos dos seres humanos. É a resolução número 27, de 5 de novembro de 1836. Em 15 de outubro de 827, o imperador Dom Pedro sancionou a lei imperial que organizava nacionalmente a escolarização primária no Brasil. Passados 7 anos da aprovação da lei imperial de 1827, a lei número 16, de 12 de agosto de 34, autorizou adições à Constituição
como um ato adicional, dentre as quais a escolarização primária e secundária, como sendo matéria legislativa das Assembleias Provinciais. Referenciada por tal prerrogativa constitucional, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou a Resolução número 27, de 5 de novembro de 1836, regulamentadora nos estatutos as aulas de primeiras letras da província. E o artigo 10 dessa resolução nos diz que os professores não admitirão em suas salas alunos que não sejam livres. As professoras, porém, poderão receber pessoas escravas para o fim tão semelhante de lhes ensinar aprendas domésticas, não as compreendendo todavia na matrícula, de que trata o artigo 16, sob a pena de perda do ordenado correspondente a 1 mês. Adriana. Chimamanda, voltando ao seu interesse pelo Brasil, na última vez que a gente conversou, você me disse que você veio para o Brasil em 2008 e que você se sentiu como se estivesse na Nigéria, com estradas melhores, mas que ficou muito impressionada porque as pessoas pareciam muito relutantes em reconhecer que havia um problema de racismo no Brasil. Você conversava com as pessoas diziam que aqui todo mundo era uma mistura de alguma coisa, mas você achou que isso não era verdade. Eu queria que você, como uma mulher africana que mora entre a Nigéria e os Estados Unidos há mais de 20 anos, tem muita experiência e contato com a diáspora, me falasse, contasse para a gente por que você teve essa percepção e qual foi a experiência que você teve no Brasil que te levou a chegar a essa conclusão? I think a number of things. I mean, the first thing really was I just kept asking, well, where are the black people? I wanted to see, I know that Brazil has a large number of black people, and I wanted to see the black people in Brazil, As a black woman, whenever I go to a country that I know has a black population, I'm interested. I want to see, what I like to call my people. I want to see people who look like me. But what I realized is that, and I should say that I came to Brazil for a literary festival, and the literary festival was lovely, and my hosts were really wonderful. But I couldn't help but notice that there weren't many black Brazilians present. They just were not present. And we would go to a nice restaurant, and I would look around and I just wouldn't see any black Brazilians. And I also realized that asking questions about that made people uncomfortable. People didn't seem to want to acknowledge that it was a problem. And I think that if you have a country that has a sizable black population, and that black population is not represented in any way, especially the higher you go, then it's a problem. It's a problem. It says something about that society. Because I think that ability does not recognize race. Black people, white people, Asian people, all kinds of people, are likely to be intelligent, if that makes sense, are likely to be hardworking, So if you have a country where a certain group of people don't have the same opportunities as the other groups, then it's not the fault of the members of that group. It's the fault of a society that has excluded them. And I was also surprised and curious that it seemed to me that there was a kind of, Brazilians would say, oh, we're all the same, we're all mixed up. But I also noticed that the beauty standards in Brazil were not at all even remotely African or black. So I like to look at commercials when I go to countries. I like to look at who's being used to advertise products. Because I think that says a lot about what the beauty ideals are in that country. And I don't remember seeing one single black, especially dark-skinned, I should say, because when we talk about race, I think we also should, be very honest and open and talk about how much anti-black racism is about a race, but it's also about color. So that the darker one is within a race, the more likely one is to encounter prejudice. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos que estiveram presentes nessa formação
e espero ter contribuído de forma muito positiva para a temática. Obrigada!